Emoções. O nome Octa, ele surgiu dessa ideia da oitava fase, que é a fase em que acontece o curso, e daí a partir desse brainstorm, né, desse trabalho que a gente faz, tanto na comunicação quanto na moda, nas disciplinas de marketing, de branding e de comunicação, a gente foi chegando nesse nome que é esse observatório de tendências, né? É a única universidade pública no país com essa nota máxima do MEC, então é um reconhecimento nacional para o trabalho que a gente já vem fazendo há vários anos. Para o Centro de Artes é muito importante apoiar o evento do Departamento de Moda, que é um dos mais importantes na área de ensino de moda do Brasil e que leva para a sociedade o talento que é gerado aqui na universidade para não só para o Santa Catarina, mas para o Brasil e para o mundo. O tema geral desse ano é transitoriedade. O pano de fundo, né, para a história, para contar essa história da transitoriedade, vem de uma música chinesa, né, que é a inspiração do nosso tema, com esse pano de fundo bem sensível, tendo a natureza como algo muito importante dentro da inspiração deles, e a gente vai acabar vendo coleções com esse fundo temático do mar, né, da natureza. Quando eu desenhei ele, eu pensei na faixa e eu pensei como... A gente divide o evento em vários grupos, são 13 grupos de trabalho. Cada grupo tem uma planilha com todas as tarefas que precisa cumprir. É como se fosse uma engrenagem, tá? Uma tarefa depende da outra e um grupo depende do outro. Então, por exemplo, o grupo de alimentação, né? Ele precisa saber quantos modelos vão ter. O grupo de ensaio precisa saber quantos modelos vão ter. Para conseguir montar a edição do desfile, a gente também precisa que toda essa logística funcione. Então, um grupo depende do outro, todos eles com checklists de datas e horários irresponsáveis, e aí eles vão seguindo toda a dinâmica do evento. Então, o que o evento Octa proporciona para o egresso, né, para o aluno que está se formando, e também para a equipe da sexta fase que apoia o evento? Ele proporciona, além de apresentar uma coleção para o mercado de trabalho, né, então monta um portfólio para trabalhar como designer de moda, ele também oferece competências para o mundo real de trabalho. Porque tu vai ter que gerenciar a equipe, trabalhar com dificuldades, licitação pública, fornecedores, patrocinadores, público em geral, e essas competências são desenvolvidas em todas as etapas do evento. Eu sinto que, de uma maneira geral, eles se realizam fazendo aquilo que projetaram, porque eles estão fazendo um projeto que eles não estão pensando em mercado, eles não estão pensando em um cliente isolado, então é um trabalho deles mesmo, né? Um trabalho autoral, onde que se eles fossem quase como uma arte, então que eles não estão pensando em nada, eles estão pensando em materializar aquilo que eles estão representando ali. E a gente começou a elaborar as coisas no meio de 2024. As famílias são a primeira etapa para começar a construir a coleção, porque elas que definem qual vai ser a estética que a gente vai seguir para a criação da coleção. Criei duas famílias, uma laranja e uma azul. A laranja, ela representa as mudanças da vida que são perceptíveis, né? Essa cor laranja, cor forte que representa essas mudanças. E a outra família, que seria a família azul escura, ela representa essas mudanças que não são tão perceptíveis na vida, porque a minha coleção fala sobre isso, sobre as mudanças da vida, sobre a transição da vida. Decidi mesclar as duas e fazer essa transição entre essas mudanças da vida e entre essas cores, e aí definir a minha ideia da coleção sendo essa mescla das duas ideias, das duas famílias.
encerrar todos esses anos de curso com chave de ouro, assim. Pensando na questão da transitoriedade, que é o nosso tema central, eu queria trazer algo que fosse diferente. Eu gosto muito, assim, de pegar inspirações um pouco fora da curva, assim, e eu tenho um apreço muito grande por história. Então, no momento que eu descobri a existência dela, virou, assim, a minha obsessão. Eu assisti novelas, existe uma novela chinesa sobre ela, então eu mergulhei fundo no tema e ali que foi que eu percebi que eu tinha que fazer sobre a vida dela. Então, logo depois da definição das famílias, a gente vai começar a fazer as musas. As musas vão ser nada mais, nada menos do que a manifestação física em colagem desses painéis de famílias que a gente criou. Então, a partir das imagens que a gente escolheu, do conceito que a gente quis transmitir nas famílias, né, e das texturas, das cores, a gente vai criar novas colagens que têm a ver com o conceito da nossa coleção. Então, como o nome da minha coleção, eu já estava desde o início meio que pensando em ser gota que se torna oceano, foi aquele clique, assim, eu escolhi uma família das gotas e uma família do oceano. Então, aqui eu peguei tudo que era mais corpóreo, mais forte, mais contrastante, e aí fui transformando em novas texturas, em também novas silhuetas. Então as musas são boas para isso, para a gente, a partir dessas imagens, do que a gente está pensando na família, criar novas silhuetas, novas formas de ver o tema também. Eu usei muito como inspiração um livro de fotografia chamado Typographies, que é uma coleção de fotografias industriais dos anos 60 de 2 alemães. Então eles vão trazer fotos de construções industriais, principalmente, nas quais eu usei muito de base para a criação das roupas. Os alunos iniciam a partir da parte imagética, né? São painéis de estilo de vida, com uma persona, com um conceito definido, e eles vão buscar as melhores maneiras de representar através da estilização, né, esses conceitos principais, e eles começam a trabalhar estudos de mãos, pernas, braços, né? Depois eles vão para uma definição mais do conjunto da obra, que é buscar quais são as melhores poses, atitudes e quais looks vão ser vestidos. É importante a gente frisar que os desenhos de moda fazem parte de um contexto mais amplo, né? Eles devem traduzir exatamente o conceito da coleção. Então, é um primeiro processo de materialização de um conceito, de uma ideia, com cores, formas, texturas, né? Proporções. E dentro dessa ideia, né, os alunos constroem as suas narrativas, criam as suas ambientações, e eles são de técnicas variadas. Na 7ª fase, os alunos trabalham de forma mais artística, e na 8ª fase, então, há uma reconfiguração estética e criativa que faz com que essas criações, que eram desenhos de moda dentro de um book manual, passem, então, para um padrão mais digital. E a partir desses 20 primeiros rascunhos, a gente define e faz mais 80 croquis. Então, 80 desenhos de moda de 80 diferentes looks, por diferentes etapas, e aí os professores, ao longo desse processo, desses 80, eles vão analisando, vão olhando, vão nos dando toque, o que precisa estar mais fashion, o que precisa, às vezes, pesar um pouco mais a mão, ou um pouco menos, deixar um pouco mais minimalista, mais extravagante, para que a gente consiga definir os 15 principais croquis e os looks da coleção. Além dessa explicação que eu dei para vocês, né, que a gente faz um teste de 80 croquis e depois mais 75 colorido, no meu caso eu testei muito mais, porque uma das minhas principais referências, eu sempre gostei muito de cor, eu sempre fui muito apegada no que as cores transmitem, no que elas passam para a nossa vida, no que elas passam de sentimento, de carinho, de amor, de afeto, elas sempre tiveram esse lugar no meu coração. Então, as cores têm um papel super importante na minha coleção, então eu fiz mais do que 75
95 testes, né, eu testei infinitas possibilidades de cor, porque eu queria que isso tivesse uma representatividade bem grande na minha coleção. Então, minha coleção ela é super colorida, inclusive o tom de amarelo está relacionado à minha avó, o tom de azul está relacionado à empresa da minha família, o tom de lilás está relacionado ao afeto, e ela também tem um pouco isso das cores, das flores, então isso tudo era muito importante para mim, então cores demonstrassem essa força e esse poder que ela tem dentro da moda, né? Porque além de uma boa modelagem, de uma boa estrutura, a gente também precisa impactar pelo visual. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode comprar. Cheirando a pá de laranjeira, O meu ponto principal da minha coleção é a ligação da minha vida, assim, da minha família, e o tricô para mim é muito parte disso, por causa que eu quis aprender tricô quando eu ainda era criança, por causa que a minha mãe fazia. Então eu comecei a fazer curso, eu tinha 9, 10 anos, e hoje eu tenho 23, então eu já faço há muitos anos, e para mim era algo que eu queria trazer como principal a manualidade, assim. Então eu escolhi uma das artes manuais, eu faço outras também, crochê, macramê, mas tricô sempre foi a minha preferida. Então eu trouxe em quase todos os looks, dos 15 looks da minha coleção, quase todos eles têm tricô. E os 3 que vão para a passarela ele é o ponto principal que chama mais atenção, que eu consigo trazer mais de mim, assim, e da minha família e da minha história. A gente vai experimentar layout, design, imagens, cores, impressão, book, capa, papel, é muita coisa assim que a gente experimenta. O sketchbook, então, pra gente foi nossa primeira caixa de ideias, né? A gente pegou primeiramente 2 ideias, transformou aqui em cada parte e logo depois pro book a gente transformou em uma única ideia. Então aqui eu tenho 2 vertentes de um único trabalho, que cada um é feito de sua maneira, né? Cada um pegou às vezes os 2 e uniu, eu peguei apenas um. E o sketchbook é literalmente fazer experimentações. Então, a gente passa muito tempo desenvolvendo esse conceito, né, e descobrindo um pouco mais sobre o que a gente quer passar na hora do desfile, né? Então eu pensei em trazer um pouco um lado mais sombrio para essa música, para contrastar com as roupas. Então tudo contribui para essa atmosfera da coleção, desde a música até a maquiagem, as roupas, até acessórios, assim, o sapato. Então todos os detalhes a gente pensa para criar toda essa atmosfera na hora do desfile. A Fenda estourou, não sendo chamada ainda. Se chama Edição Limitada, que é basicamente uma crítica ao capitalismo e ao fast fashion, usando basicamente a questão de edições limitadas e criando uma própria coleção, que é uma edição limitada. Basicamente eu decidi manter ainda a ideia do próprio sketch e fazendo dentro do meu book desenhos totalmente digitais, mas que formasse coisas que parecessem, remetessem à questão da manualidade. Isso também se inspirou nas próprias ideias dos aviamentos, como, por exemplo, o meu painel de aviamentos, inclusive é a própria camiseta que eu também estou usando, foi a que eu fiz para uma das matérias de confecção. O painel, ele é muito importante para o maquiador saber o que fazer sem o formando estar aqui dentro. Então, precisa estar definido aqui exatamente que coleção que é, quem que é o designer responsável, quem é a modelo, fotos, referências do penteado que tem que ser feito, da maquiagem que tem que ser feita e algumas informações extras, o que o formando vai trazer para ser aplicado, se alguma coisa é negociável. Então, isso daqui é extremamente importante, a gente chama de croquis de maquiagem, para o maquiador só bater o olho aqui e já saber o que ele tem que fazer.
Então, quando veio o tema de transitoriedade, a primeira coisa que eu pensei foi como você muda os lugares que você transita e como os lugares que você transita transformam você de alguma maneira. E eu pensei muito na ideia de tecer a sua própria história, de você tecer o seu caminho por esses lugares. E foi aí que, para mim, veio a inspiração de fazer as peças que tivessem crochê, porque é meio que você tecer o que você está vestindo, você tecer aquele momento. Eu acredito que styling é sobre isso, é sobre você conseguir colocar sua trajetória dentro de uma composição, né, de uma imagem, e você despertar sentimentos e interpretações, né, porque a arte é isso, é você despertar interpretações de outras coisas a partir dessa imagem que você cria. A minha coleção ela é inspirada em São Paulo, na China e nas religiões. As religiões que eu estou trabalhando nela são a Umbanda e o Taoísmo. E eu resolvi fazer esse link já linkando com o tema do meu TCC, que eu também vou trabalhar sobre periferia e religião. E eu busquei trabalhar com essa periferia não só focalizada em São Paulo, que é de onde eu venho, mas também focalizada nas periferias chinesas, né? Nessa parte mais pobre das populações, que, tipo, não importa onde a gente esteja, sempre vai ter um local que vai ser mais carente de alguma coisa, mas nunca de fé. E é isso que eu queria passar para os outros, sabe? Eu queria que as pessoas notassem que as pessoas que mais são marginalizadas pela sociedade são as que mais têm fé e, na verdade, são essas pessoas que movem a nossa sociedade, né? O painel Lifestyle, ele materializa esses conceitos de tempo que são abordados na coleção. Então, eles trabalham com essas questões no cotidiano, com essa passagem do tempo de uma forma mais atenta a ela, mais atenta à prática, né, tanto da arte do chá como de outras práticas do cotidiano. Não, é um público mais sênior, eu diria, porque ao contrário, né, a gente tem essa sensação, essa noção de que essas transformações, essas mudanças, essa transitoriedade acontece na juventude, mas na verdade, do que eu tenho observado, assim, as maiores transformações da vida, elas vêm depois mais com a maturidade e com o tempo. A minha coleção ela é um convite a você refletir sobre como tudo na vida parece estar estranhamente conectado. É como se a gente visse micro-universos inteiros em uma escala muito, muito pequena e em que esses padrões se repetem numa escala média, numa escala maior, e isso nos convida a refletir sobre a dimensão e a imensidão que as coisas têm. Também é um convite em que a gente reflete sobre o nosso papel nas nossas escolhas, onde uma mínima interferência em um sistema que se repete pode causar impactos imensos. E isso a gente chama de efeito borboleta. Então a coleção ela vem como um convite para refletir sobre as nossas próprias ações e o potencial e poder que a gente tem a partir de uma mínima ação que a gente pode tomar. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. A gente passa por vários processos para fazer o interno do book, que são obrigatórios, mas eu decidi botar bastante coisa pessoal, assim, que pudesse despertar um pouquinho dessa criança interior. Então, dentro do meu book tem bastante coisa para poder mexer e brincar.
Então eu tenho, por exemplo, um pop-up de uma mesa de chá. A gente tem as partes obrigatórias, que são as inspirações que a gente tem em outras coleções, mais algumas interações, as harmonias e as cores da coleção, que todas elas têm o nome fantasia, que tem a ver com a coleção em si. A gente tem os materiais, que eu decidi botar realmente o material em si pendurado, para poder ter um pouco mais dessa questão do toque, de poder brincar um pouco com isso. O desenho técnico é quando a gente concretiza o desenho do croquis. Então, justamente, imaginar como ele vai se tornar como uma peça de verdade. Nesse momento, a gente traz aviamento, toda a questão de onde seria costurado, onde seria fechado, onde tem pesponto, onde vai botão, zíper. E nesse momento, a gente detalha tudo. Então, a gente tem um desenho planificado de um corpo, e em cima dele a gente começa a desenhar e fazer esse croquis se tornar esse desenho. Então, aqui no Moodboard, o Moodboard é o nosso painel de referência. A gente normalmente cria uma pasta no Pinterest com muitas imagens de referência visual, de cores, formatos, sensações, texturas, para representar a coleção. A gente faz isso em vários trabalhos. Então, ano passado, no Sketchbook, a gente fez 2 moodboards diferentes, de 2 famílias diferentes. Então, a primeira, eu fiz uma coisa mais escura, assim, porque minha coleção é sobre florescer, né? Então, aqui eu trouxe mais o querer florescer, o querer sair, os momentos mais baixos da vida, os ruins, antes da gente melhorar. Que é muito sobre celebrar os altos e baixos. Então, eu trouxe os baixos para depois também celebrar os altos da vida. Então, esse daqui é mais colorido, mais movimentado, com mais texturas. E esse daqui também tem bastante movimento, mas é mais escuro, assim. A modelagem plana, que é a principal que eu faço, a gente precisa primeiro começar com uma base, e aí a base é pegar as medidas do corpo, então, tipo alturas e larguras, pegar o corpo 3D e achatar ele para virar um 2D no papel. E aí, em cima desse desenho, a gente vai colocando volumes, recortes e as partes que vão ter da roupa, para depois tirar o molde em si, que aí você recorta fora e ainda coloca margem de costura e essas coisas. Mas a modelagem como um todo, ela precisa passar por vários ajustes, são vários testes até dar certo. Porque você está desenhando um negócio no 2D para virar um 3D. Então, às vezes é complicado e tem que fazer vários testes. Ok. A minha coleção ela é inspirada principalmente na mitologia grega, então nos mitos antigos em relação ao oráculo de Delfos. E aí nasceu essa metáfora da criança da profecia, que seria alguém que foi prometido ao mundo por esse oráculo de Delfos, que foi prometido que entregaria grandes coisas, deixaria um grande legado, e quando essa pessoa cresce, ela se torna um adulto, com seus erros, com as suas falhas, e existe essa dualidade entre precisar ter uma grande entrega, precisar fazer grandes coisas e ser uma grande pessoa e atingir as expectativas que até mesmo os deuses tinham para essa pessoa, e a humanidade dela, com suas falhas, com seus erros e a natureza humana que tende a errar. Então, esteticamente eu expressei essa dualidade trazendo 2 elementos principais, então essa divindade trazendo com elementos mais duros, mais brilhantes, muito do dourado para trazer essa frieza também, e essa expressão humana traz muito nos botânicos, principalmente nas rosas, que são flores que têm um significado muito particular para mim. É uma coleção muito particular, especialmente, mas muito dessa conexão que eu sempre tive com a mitologia grega. Então, para mim, são mitos e histórias que sempre trazem muitos ensinamentos pessoais, muitos momentos de autorreflexão e de autoconhecimento. Eu acho que essas metáforas que são utilizadas, elas podem ser refletidas na nossa vida, no nosso cotidiano, e como a gente pode não repetir os erros que são descritos nessas mitologias. E principalmente a parte dos botânicos tem muita associação com a minha avó, que era uma mulher dos botânicos, ela sempre teve uma mão muito direcionada para essa parte, e trazer esses elementos para ela, trazendo essa parte de humanidade, é uma conexão que foi muito crucial para mim.
O nome da minha coleção é Orgânico. Eu procurei trazer, tipo, com a técnica do quilting, florais e padrões hexagonais para representar as formas orgânicas e as texturas, que é o principal da minha coleção. Na minha coleção eu procurei seguir desde pelo menos de 2 anos para cá, tipo, focar no meu estilo de moda, que foi o que eu sempre estudei, que é trazer isso de longe tu quer ver de perto e de perto tu quer tocar. E é nada menos do que nós merece. No fim das contas, tipo, a minha coleção é para trazer uma representatividade e identidade negra, coisas que a gente, tipo, ainda não foi representado assim, coisas que a moda ainda não representou, na minha visão, assim, de uma forma mais sofisticada assim para o negro, algo que represente melhor. Eu me considero muito sortuda por poder ter essa visão dos bastidores. É muito legal estar em contato com eles, porque afinal, além de tudo, eles são os meus veteranos. E eu sinto que quando eles estão ali na correria, eles sempre estão muito ansiosos, muito afobados para que as coisas aconteçam e saiam como esperado. Mas é muito bonito ter essa visão de fora, sabe? Porque, querendo ou não, a gente entra no curso com uma cabeça e agora eles estão saindo com outro pensamento, eles evoluíram muito de lá para cá, e é muito bonito ver, tipo, essas 45 pessoas realizando um grande sonho, e, enfim, eu gosto muito, é muito especial. A minha coleção fala sobre mundos opostos que colidem, através disso eu trouxe o conceito de um eclipse, então eu represento em parte da coleção o Sol, a Lua e a junção do eclipse em si. Para representar a estrutura solar eu desenvolvi essa peça aqui, que é em ferro galvanizado. Essa peça aqui é um costeiro e ela foi um dos maiores desafios a serem desenvolvidos na coleção, porque a gente não sabia desde o início como seria representada essa peça para que ela fosse viável de ser usada no desfile. Então, por isso ela também é utilizada junto com o corset, que é uma peça firme que dá a estrutura necessária para que essa peça fique estruturada. Por cima dessa estrutura metálica é colocada uma peça em tafetá e ela também foi desenvolvida durante um longo processo criativo para que a gente realmente conseguisse cobrir toda ela, mas trazer um aspecto solar onde ela ficasse franzido na frente. A minha coleção é sobre a impermanência da vida, né? Então é sempre o contínuo fluxo do ser, em que não somos só um ser em todo momento da nossa vida e que os fragmentos de memória, as coisas, nossas vivências, né? Elas vão voltando à tona a partir do momento que a gente vai crescendo. E a minha inspiração inicial foi a minha mãe, porque sem ela eu não estaria aqui, né, fazendo a faculdade de moda. Então ela foi a minha inspiração, a minha musa inspiracional. E também o budismo, né? A minha coleção se chama Anatta, porque no budismo significa o não eu. Então essa impermanência do eu. Sempre estar faltando algo, para eu sempre estar desejando algo, mas não necessariamente como uma coisa ruim, mas um pouco como uma coisa boa, porque é bom a gente desejar, é bom a gente sempre querer coisas, é bom que sempre falte, porque assim a gente sempre pode querer algo mais, e pode criar algo mais. Esse aqui é um dos looks que vai para pro desfile. Ele foi feito com... Eu desenhei primeiro no grafite, daí foi feito num papel normal, um papel 180 gramatura. E eu pintei ele primeiro pintei ele inteiro com marcador. Após isso eu peguei lápis de cor e fui fazendo os detalhes que eu queria. Fazendo a sombra, fazendo a luz. Minha coleção é Liberté. Liberté
é inspirada no mar, nas águas, nas ondas. É uma coleção inspirada na transformação, na transitoriedade, na metamorfose da borboleta. Então as minhas duas palavras-chave seriam a borboleta e o mar. Então, o lifestyle da minha coleção, ele parte da versatilidade como ponto central. Ele traduz uma mulher que está sempre em movimento, vivendo diversas situações do dia a dia. Então, as peças foram pensadas para se adaptar a essas mudanças, podendo ser usadas de diferentes formas, em diversas ocasiões e também ser combinadas de diferentes maneiras, tanto com peças que elas já tenham no próprio guarda-roupa, criando assim novas possibilidades a cada uso. O moodboard basicamente é um painel onde você junta imagens, referências, texturas sobre a sua coleção ou qualquer que seja o projeto que você esteja fazendo e que com essas imagens você consiga transmitir a ideia do seu trabalho. Eu trouxe bastante a cor vermelha, que é a cor principal da minha coleção, que lembram assim o conceito da minha coleção e a ideia que eu quero passar, que é realmente algo mais sentimental, mais romântico. Esse aqui é o meu terceiro look do Octa. Fiz esse corset na mulagem, porque eu tirei esses formatos, todos esses recortes que eu queria no corset, eu tirei direto na modelo que vai usar ele. Eu coloco ali na mulagem. Ele é estruturado com esses fios de nylon, é um fio de nylon bem grossinho. E aí eu preciso costurar no tecido inteiro, em retângulos ou quadrados assim, nos formatos e tamanhos que eu quero utilizar na minha peça. Então aqui tem vários tamanhos diferentes, né? Porque eu quero usar esses formatos bem orgânicos, que é para combinar com o conceito da minha coleção, que foi muito para a natureza. A minha coleção é a Alegoria, que eu fiz inspirada em movimentos artísticos, pensando na arte como uma forma de expressão. Então eu cheguei com a modelagem pronta, com esse primeiro protótipo pronto, eu só tive que trabalhar ajustes nela e eu tive que fazer um segundo protótipo em algumas peças que no 3D eu identifiquei erros de caimento e fui buscar a ajuda da professora para fazer essas correções. Mas eu acho que eu antecipei umas boas semanas de produção usando o digital. Então, ela se chama Melodrama por causa de um álbum da Lorde, que também se chama Melodrama. Uma das minhas trilhas sonoras, inclusive, é desse álbum. E por que eu escolhi esse álbum? Ele me acompanhou bastante durante a minha adolescência, ele foi bem importante pra mim. E daí ele tem todo esse caos e todo esse drama e todo esse pano de fundo de sentimentos à flor da pele que a gente tem quando a gente tá crescendo e tá nessa fase. Por isso eu me inspirei nele, além de todos os elementos estéticos do cenário punk, da Cruella e toda essa melodramaticidade que a minha coleção carrega. Uma das coisas que a gente tem a oportunidade de explorar através do Octa, das nossas coleções, é a Octa Mag, que é a revista que acompanha a gente no Octa. A gente tem a oportunidade de trabalhar tanto no Octa com os nossos looks, no desenvolvimento das nossas coleções, como a oportunidade de levar as nossas coleções para uma revista que vai ser publicada e que tem um alcance para o público. Dentro dessa revista, a gente encontra matérias, os nossos patrocinadores e também um pouquinho da coleção de cada aluno e o conceito que cada aluno quer passar. A minha coleção e a coleção dos meus colegas vão estar lá dentro. Através do Octa Mag, a gente também tem uma oportunidade gigantesca de fazer contatos, o que para mim é uma das partes mais interessantes e que mais me agrada. A minha coleção chama Ser e Ter Sido e ela é basicamente uma conversa entre passado e presente e futuro, principalmente. Então, é sobre honrar tudo que você viveu para você,
olhar para o seu futuro, mas nunca deixar de viver o presente. Daí eu trago isso bem nos caminhos da vida. Eu trabalhei principalmente com o cordão de algodão, que é para literalmente representar, é para parecer que a roupa é um caminho que a modelo tá fazendo. Obviamente, o desfile não aconteceria sem o apoio da Udesc e o departamento de moda, mas a gente também contou com o patrocínio de empresas muito importantes pra gente. A Audaces, a Guava, a FitaUp, a Objeto Brasil e a Casa Boa Vista Tecidos. E também com o apoio, né, de empresas regionais, como a Círculo, o Sebrae Moda, o Estúdio do Brandão e a MM Conteúdo Criativo. A minha coleção tem muita referência oriental, né, e chinesa, mas além de usar o design têxtil do dragão, eu também quis trazer um pouco das flores e um pouco dessa mistura da estamparia brasileira com referências orientais. Então, a minha coleção tem bastante dos dois lados e bastante das duas referências. Eu trouxe toda essa ideia dentro dos looks, pensando como se fossem uma bagagem. Então, são looks bem volumosos, bem pesados, bem conceituais, trazendo essa metáfora de bagagem e tudo que a gente vai vivendo e vai acumulando durante a nossa vida. Pra mim, uma das melhores formas de tu aproveitar a vida, que era um medo meu de morrer sem aproveitar a vida, ou de perder pessoas que não tinham aproveitado a vida o suficiente, pra mim olhar no relógio, ver que o tempo tá passando e vai aproveitar a vida, sabe? Tipo, o tempo tá rolando e eu não tô fazendo nada. O tempo, que torna a única coincidência de existirmos neste momento, laços que nos moldam, a magia de onde vivemos, perceber que somos hoje uma soma do que fomos e seremos, dos lugares que passamos, o que nos move, viver e partilhar, momentos, amigos, família, lugares que ficarão marcados para sempre.